Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. O Brasil vive há anos uma crise de criminalidade que só parece piorar. Ao invés de endurecer a legislação e as punições, o Estado brasileiro trata o criminoso como um pobre coitado e ignora a vítima. Qual é a origem dessa crise? É possível vencer o crime? Temos uma legislação penal adequada ou é necessária uma grande reforma? Para nos ajudar a entender tudo isso, recebemos hoje no Conexão Mota o Procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, seja muito bem-vindo e eu começo te perguntando, os números sugerem que o Brasil vive há anos uma crise de criminalidade, sem paralelo em outras democracias. Existe realmente uma crise de criminalidade no Brasil e qual é a origem dela? Bom, prazer estar aqui. Existe, sem dúvida, uma crise extraordinária de criminalidade no Brasil. O Brasil hoje é um dos países com maiores índices de criminalidade do mundo, mais inseguros do mundo. Neste ano de 2024, completaram-se 40 anos da criação de uma lei que é um marco, né, negativo na história da segurança pública brasileira, que é a Lei de Execução Penal. Essa lei foi a primeira e possivelmente uma das piores, né, numa sequência de leis que tem como foco não a defesa do cidadão, não a segurança das pessoas, não a proteção à vida, ao patrimônio, à integridade física dos trabalhadores, dos cidadãos comuns. Ela tem como foco o bandido. Ela tem como foco os direitos reais ou imaginários dos criminosos. Essa foi a lei que criou a progressão de regime, o regime semiaberto, o regime aberto, a saidinha, a prisão domiciliar. Tudo isso começou com a Lei 7.210 de 1984, curiosamente ainda no regime militar. Então, quer dizer, aquilo que os meus queridos amigos Diego Pesce e Leonardo Jardim chamam de bandidolatria, vem de longe. Hoje é, sem dúvida, uma bandeira da esquerda, mas tem as suas origens ainda na época dos governos militares. Aqui no Brasil, Marcelo, o cidadão tem a sensação de que o sistema de justiça criminal ignora a vítima. O foco da preocupação do sistema de justiça criminal é com o criminoso. Inclusive, dizem que a função da prisão não é punir o criminoso, mas a função da prisão seria uma certa ressocialização, um processo onde você coloca um criminoso de um lado e sai do outro um cidadão modelo. E eu pergunto para você, qual é a origem dessas ideias? De onde vêm esses conceitos que tornaram a legislação brasileira isso que você está descrevendo? Eu acho que foi o Milor Fernandes que disse que quando uma ideia fica bem velhinha, ela se muda para o Brasil, né? Então, essa ideia de que os estabelecimentos prisionais, as prisões, as penitenciárias, têm como finalidade ressocializar, recuperar ou qualquer outra coisa assim, corrigir, né? Isso vem lá do século XIX. Você pode notar, inclusive, que os americanos usam a palavra correction para se referir às penitenciárias, né, às instituições prisionais. Essa ideia era muito difundida e muito aceita, né, no século XIX. Hoje em dia, né, não tem mais país sério que adote esse tipo de ideia. Prisão é para segregar o marginal da sociedade. Prisão é para tirar do nosso convívio o estuprador, o sequestrador, o assassino, o latrocida, o traficante de fuzil.
Essa é a verdadeira finalidade da pena de prisão. Essa é a verdadeira função, é o que a gente chama de função preventiva geral e função preventiva especial. A função preventiva especial é você tira aquele bandido, aquele assassino, aquele estuprador do convívio com a sociedade. A função preventiva... E aí ele não comete crime, né? Porque, como diz uma escritora americana que eu gosto muito, que é a Ann Coulter, né? Dizem que prisão não serve para nada, mas eu nunca conheci uma pessoa que tivesse tido o carro roubado por alguém que estava dentro de uma cela de uma penitenciária. Ela diz isso, eu também nunca conheci, né? A outra função é a função preventiva geral. Por quê? Porque aquelas outras pessoas que pensam em cometer um estupro, um sequestro, um homicídio, um latrocínio, olham para o que aconteceu com aquele criminoso. E olha só, ele praticou um roubo, e pegou 20 anos de prisão. Esse aqui praticou um estupro, vai ficar 30 anos preso. Então, é melhor não. Então, é a função de intimidar o criminoso. O criminoso brasileiro, ele ri da nossa legislação penal. Ele não só não tem medo, como ele acha graça. Estou lembrando aqui de um bando de assaltantes chilenos que resolveu vir para o Rio de Janeiro. Eu lembro desse como caso. Se nós já não tivéssemos o suficiente. Eles vieram para o Rio de Janeiro, para a minha cidade, começaram a assaltar casas no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca. E aí, quando finalmente foram presos, perguntaram para eles: vem cá, mas vocês vieram do Chile para praticar roubo no Brasil? Por quê? E eles responderam com toda a razão: porque a lei de vocês é muito mais frouxa, é muito mais tranquila aqui. Se você for condenado, você cumpre 1/6 da pena, vai para o semiaberto, mais 1/6 vai para casa, que é o tal do regime aberto. Então, o criminoso brasileiro, ele ri da nossa legislação penal. O leigo observa isso, né? A gente vê as notícias, por exemplo, eu lembro de uma notícia de um brasileiro que esfaqueou a namorada nos Estados Unidos e foi condenado, se eu não me engano, à prisão perpétua. Aqui no Brasil, a gente tem casos similares de pessoas, inclusive famosas, que matam cônjuges e menos de 10 anos depois já está na rua. Então, essa percepção de que o Brasil tem uma legislação penal pior do que as outras democracias desenvolvidas, ela é verdade? Como é que você compara a legislação penal do Brasil com a de outros países normais e outras democracias? Olha, você imagina um sujeito ser condenado por homicídio a 12 anos de prisão, cumprir 2 anos em regime fechado e já passar para o regime semiaberto. Isso era o que acontecia com todos os crimes quando a lei de execução penal entrou em vigor. Hoje, os percentuais variam, mas ninguém cumpre a pena inteira, ninguém cumpre nem metade da pena, né? Hoje, num homicídio simples, né? Um homicídio, enfim, não quero entrar aqui em questões muito técnicas, mas se o sujeito pegar 12 anos num homicídio simples, até hoje ele cumpre 2. 2 anos em regime fechado, que é o que eu chamo de prisão de verdade, né? Prisão de verdade é o regime fechado. Semiaberto, você fica na rua e volta para a prisão à noite para dormir. Então, isso, a progressão de regime, o mesmo criminoso cumpriu uma parte da pena em regime fechado, outra parte em regime semiaberto e, finalmente, no regime aberto é ir para casa, na prática. O mundo tem o quê? Uns 215 países aproximadamente. Isso não deve existir nem em uma dúzia de países, essa ideia de progressão de regime. Uma vez eu tentei explicar isso para um americano. Ele não conseguia entender, mas espera aí, ele pensava que era assim. Esse regime fechado que você fala deve ser para os réus condenados por crimes graves, né? Homicídio, sequestro, estupro. O regime semiaberto deve ser para quem foi condenado por um batedor de carteira, um furto simples. E o aberto deve ser para as coisas assim bem mais bobas, injúria, calúnia, difamação. Aí eu tive que explicar para ele que não é nada disso, né? Porque ele estava pensando no sistema americano em que você tem penitenciária de segurança máxima, média e mínima. O réu vai para uma, para outra ou para outra, dependendo da gravidade do crime que ele cometeu. Eu tive que explicar para ele. Aqui não é nada disso. O mesmo criminoso, o mesmo latrocida que matou a adolescente para ficar com o celular, ele vai começar cumprindo pena em regime fechado, mas depois ele vai para o semiaberto, com menos da metade da pena. E no final,
na parte final da pena, né? Mas ainda faltando bastante, ele vai para casa, ele vai para o regime aberto. Ou seja, a gravidade do crime não afeta a trajetória do criminoso no sistema prisional. Isso. É sempre a mesma. O Brasil entende que todo criminoso tem direito à progressão de regime. No resto do mundo, com exceção talvez de uma dúzia de países, não existe isso. Tá? Se você foi condenado por um crime grave, você vai cumprir a pena inteira em regime fechado, salvo a possibilidade, isso existe em quase todos os países do mundo, do livramento condicional. Mas o livramento condicional é lá para frente, né? Que você vai ter direito ou não. Mas enquanto você estiver na prisão, você vai estar numa prisão de regime fechado. Você não vai ficar saindo de dia, voltando de noite. Não existe isso. Né? Então... E outra coisa, mesmo nos países em que existe progressão de regime, uma dúzia no máximo, não existe esse percentual de 1/6. Isso é ridículo. 1/6 de pena. De onde vem esse percentual? De que estudo científico, de que pesquisa? Alguém deve ter achado o número bonito, né? E lá ainda em 1984, e puseram na lei, 1/6 de pena vai para o regime semiaberto. Então, o que acontecia? Qualquer homicídio, na época, condenado a 12 anos é a pena mínima do homicídio qualificado, né? Você pegava 12 anos, cumpria 2 e ia para a rua, porque regime semiaberto é rua de dia e volta de noite para dormir na prisão. Agora, me parece que, me corrija se eu estiver errado, nós tivemos um pequeno intervalo de tempo em que o criminoso hediondo, ele não tinha direito à progressão de regime. Sim. Conta essa história, como é que foi isso? Então, como eu falei para você, a partir de 1984, a nossa legislação foi toda no sentido de beneficiar os criminosos. E todo mundo cumpria 1/6 de pena e passava para o regime semiaberto. Em 1990, o legislador disse, não, peraí, mas aí também já é demais. Isso vai valer para estuprador? Isso vai valer para latrocida, né? O assaltante que mata a vítima? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns crimes, vamos chamá-los de crimes hediondos e quem for condenado por um crime hediondo, por um estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, que entrou depois, né, não vai ter direito à progressão de regime. Vai cumprir a pena inteira em regime fechado. Lá na frente, talvez tenha direito ao livramento condicional, dependendo do caso. Mas enquanto estiver cumprindo pena, é cadeia de verdade, é regime fechado. Os defensores aí dos direitos dos criminosos arguíram no Supremo a inconstitucionalidade dessa lei. De 1990 até 2005, durante 15 anos, o Supremo disse: essa lei não tem nada de inconstitucional. Ela só está tratando de forma mais grave quem comete crimes mais graves. Em 2003, e aí não tem como a gente deixar de falar isso, o PT chegou ao poder e o Lula passou a nomear, né, como presidente da República, fez algumas nomeações de ministros do Supremo, que refletem, essas nomeações, o pensamento do PT sobre criminalidade, segurança pública, né, que a gente sabe qual é. Punir não adianta, né, etc. O criminoso é uma vítima da sociedade. Em 2005, um estuprador, um sujeito condenado por estuprar 3 meninos, na época quando a vítima era de sexo masculino, a gente não falava estupro, era atentado violento ao pudor. Ele violentou 3 meninos, um de 7 anos, um de 8, um de 9, uma coisa assim. 3 crianças. Foi condenado a uma pena de, não lembro exatamente, alguma coisa como 18 anos, tá? E quando ele cumpriu 1/6 da pena, né, acho que 3 anos, ele disse: eu quero progredir para o regime semiaberto. E o juiz disse: você não, porque estupro, atentado violento ao pudor é crime hediondo. Vai cumprir tudo em regime fechado. E aí ele foi recorrendo e perdendo, recorrendo e perdendo, chegou no Supremo, ganhou por 6-5. O Supremo, a partir daí, passou a considerar inconstitucional essa regra da lei dos crimes hediondos, de que quem é condenado por crime hediondo vai cumprir a pena inteira em regime fechado. O Supremo passou a considerar isso inconstitucional. Teve um ministro nesse julgamento que disse que fazer com que um criminoso como esse sujeito, que violentou 3 crianças, cumprisse a pena inteira em regime fechado
é punição cruel e desumana. Vejam o que é o pensamento de alguns setores do nosso país sobre como tratar criminosos. Não é? Marcelo, o grande Enéas, ele já observava, né? O sujeito assalta o cidadão, rouba o celular e vende o celular para comprar droga. Mas ele não assalta a boca de fumo. Por quê? Pela certeza da punição. Né? Não há nada que desestimule mais o criminoso do que a certeza de que vai ser punido. Não há nada que incentive mais o delinquente do que a certeza de que não vai dar em nada. A certeza da impunidade. É exatamente isso o que o Enéas dizia. Por que ele não assalta o traficante? Né? Porque ele sabe que vai ser punido. E vai ser punido, não é na forma da lei, não. Ele vai ser morto. Né? Então, essa é aquela função de intimidação que a pena tem, ou deveria ter. Mas para ela ter essa função de intimidar, ela tem que ser uma pena séria. Né? Senão o criminoso vai rir daquela pena, não vai se sentir intimidado. Veja o crime de ameaça, por exemplo. O crime de ameaça é um crime considerado de menor potencial ofensivo. É uma pena ridícula, como eu digo às vezes brincando para os meus alunos, 45 minutos de prisão. Ninguém é preso por esse crime. Num dos processos mais tristes que eu tive, um rapaz namorava um outro rapaz, isso já tem uns 30 anos, talvez um pouco menos, e ele não assumia, os pais não sabiam que ele era homossexual, ele era um rapaz muito correto, trabalhador, estudava, ótimo, e começou a namorar um outro que não era flor que se cheirasse. Quando ele descobriu que o namorado não era boa coisa, ele terminou o relacionamento e o tal namorado, que era meio bandido, não se conformou, passou a ligar para a casa dele, nem tinha celular na época, falar com a mãe dele, o seu filho é gay, ele não quer mais me namorar, né? Eu vou matar o seu filho. Eu vou matar o seu filho. E é uma coisa curiosa, né? Tristemente curiosa nesse processo, porque ele dizia para a mãe do menino, eu vou ser condenado a 6 anos, vou cumprir 1 ano só e volto para a rua. E você nunca mais vai ver o seu filho. Isso é crime de ameaça, né? Artigo 147, que tem uma pena, enfim, de prisão que é ridiculamente baixa, mas que nem essa pena de prisão é, na prática, implementada. Por quê? Porque como é crime da competência do juizado especial criminal, que é uma espécie de pequenas causas da área criminal, o que o rapaz fez com o pai e com a mãe? Fez o que a lei manda fazer, fizeram o que a lei manda fazer. Foram na delegacia, registraram lá a ocorrência e o autor da ameaça foi chamado para uma audiência no juizado especial criminal, onde foi imposta a ele uma pena extremamente severa. Ele teve que pagar 2 cestas básicas. Ele ficou tão intimidado por essa pena, isso foi em maio, que quando chegou em junho, ele foi na porta da casa do rapaz que ele havia ameaçado e cumpriu a ameaça. Matou o rapaz a facadas na frente do pai e da mãe. Então, qual foi o efeito dessa punição dele pelo crime de ameaça? Nenhum. Marcelo, explica pra gente, que é leigo, como funciona a prisão de criminosos no Brasil. O que é prisão em primeira instância, prisão em segunda instância? Quando é que a pessoa é presa? Porque é uma dificuldade muito grande para quem é leigo entender isso. Como é que funciona? Existe a pena de prisão e existem as prisões cautelares, né? Que são basicamente 3. Prisão em flagrante, prisão preventiva, que é a mais conhecida, e prisão temporária. A pena de prisão no Brasil tem um imenso complicador, que favorece também a impunidade. O Supremo hoje entende, eu digo hoje porque o Supremo já mudou de posição sobre isso umas 3 vezes, né? Mas o Supremo Tribunal Federal hoje entende que o réu só pode cumprir pena de prisão depois da condenação definitiva. Condenação definitiva no Brasil pode significar o processo atravessar 4 instâncias. Tá?
E aí nós não estamos falando de meses, não. Né? Nós provavelmente estamos falando de anos. Condenado pela vara criminal, apela para o Tribunal de Justiça, supondo que seja a Justiça Estadual. Condenado pelo Tribunal de Justiça, ele recorre para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Condenado pelo STJ, ele recorre ou tenta recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Só quando esgotado, eu estou simplificando aqui, mas a estrutura geral é essa. Só quando esgotado o último recurso é que ele vai poder cumprir a pena de prisão. Né? Ele pode ser preso antes disso? Só pode ser preso antes disso se for uma prisão preventiva. Prisão preventiva é decretada em que casos? Basicamente, quando há perigo de fuga, quando há perigo para a prova, por exemplo, o réu em liberdade está procurando as testemunhas de acusação para intimidá-las, para ameaçá-las. E o chamado perigo para a ordem pública, quando o réu é um delinquente, um criminoso de alta periculosidade, tem várias condenações, tem várias passagens. Então, esse tipo de situação pode justificar uma preventiva. Se não for isso, aí o sujeito vai levar, dependendo do caso, leva 10 anos para se... Teve um senador lá em Brasília que levou 20 anos para ser preso. E essa prisão preventiva, ela também está sujeita a ser revogada a qualquer momento? Sim. É uma prisão cujos fundamentos, às vezes, são um pouco subjetivos, né? Por exemplo, a liberdade do réu é uma ameaça à ordem pública ou não é? Né? Às vezes até o perigo de fuga, né? Porque você não pode prever que o sujeito vai fugir, a não ser que você espere ele fugir. Né? Mas você vai examinar se ele é uma pessoa que estava de passagem pelo Brasil quando cometeu o crime, então não tem nenhum vínculo com o país. Se for permitido que ele responda ao processo em liberdade, tudo indica que ele vai embora daqui. Então, são coisas que você tem que analisar no caso concreto, e que muitas vezes o juiz pensa de uma maneira, o tribunal pensa de outra. Então, um decreta a prisão, o outro revoga. É muito incerto, e o que é efetivamente problemático aqui é essa demora para você poder executar a pena. Porque a pena... A prisão em razão de uma pena, né? A pena de prisão, não é subjetiva. Você foi processado, foi acusado, se defendeu, foi condenado. Você é culpado. Então você vai receber a pena pelo crime que você cometeu. Vamos admitir, como a maioria dos países admite, um recurso para uma segunda instância, é o que a gente chama de duplo grau de jurisdição. Isso o mundo civilizado todo admite. Agora, triplo grau, mas a maioria do mundo civilizado admite, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for condenado à prisão, lá você é preso e depois recorre, ou você recorre enquanto você não saia... De um modo geral, você é preso imediatamente e aí você pode recorrer. Nos Estados Unidos, o que costuma acontecer nos Estados Unidos tem um complicador, que são 51 códigos de processo penal. Mas, de modo geral, é isso. Você tem direito de recorrer, mas vai ser colocado na prisão. Vai cumprir a pena de prisão. Em alguns outros países, você vai ser preso quando você perdeu o seu recurso. Você é condenado em primeira instância, recorre para um tribunal de segunda instância, e lá nesse tribunal, se você perdeu o recurso, ou seja... Se a sua condenação for confirmada, você será preso. Você vai passar a cumprir a pena. O Brasil precisa, no mínimo, de um sistema como esse. Não é possível que você adie quase que indefinidamente o início do cumprimento de pena, interpondo um recurso atrás do outro, porque a nossa legislação permite que você interponha um recurso, depois você interpõe um recurso contra a decisão que negou o primeiro recurso, depois um recurso contra a decisão que negou o segundo, e vai indo, uma sequência, né, de recursos, apelação, embargos infringentes, embargo de declaração em embargo de declaração. É uma sequência, assim, inacreditável, né? E que vai gerando essa impunidade. E uma coisa que eu acho importante dizer, né, porque eu ouço muito isso, isso aí para quem é rico e tem um bom advogado. Não. Defensores públicos fazem isso também. Um réu
que não tenha condição de pagar um advogado, vai ter também o início do cumprimento de pena adiado, eventualmente até por vários anos, com a Defensoria Pública interpondo recursos que muitas vezes não tem mérito. Não tem nenhum cabimento, só tem uma finalidade: empurrar o início do cumprimento da pena de prisão para frente. E aí eu queria trazer 2 outros elementos. Eu ouvi uma vez de um magistrado que no Brasil existe o fetiche da pena mínima. Ou seja, a prática é sempre aplicar a menor pena possível para o crime. E eu tomei conhecimento de um estudo que eu cito no meu livro, A Construção da Maldade, que mostra que apenas 2,8% dos crimes previstos em lei obrigam o juiz a determinar a prisão no regime inicialmente fechado. Mas, apesar disso, a gente escuta todo dia, repetido por autoridades, por muitos veículos de mídia, que o Brasil prende demais, que existe superencarceramento, encarceramento em massa. É inacreditável, né? Quando você ouve esses supostos especialistas, essas ONGs, né? Dizendo que o Brasil prende demais e deveria utilizar mais as penas alternativas. Exato, a gente escuta isso toda hora. A gente utiliza as penas alternativas em mais de 90% dos crimes. Né? Você tem, como você falou, eu também conheço esse estudo, né? Em 2,8% dos crimes previstos, nós temos uma legislação que, somando tudo, Código Penal Militar, crimes eleitorais, crimes ambientais, tem 1.000 e poucos crimes no Brasil. 1.050 crimes previstos na legislação brasileira. Desses 1.050, né, menos de 3% deles, o juiz, se condenar o réu, tem que mandar para a cadeia. Nos outros 97%, né, 97% de 1.050 dá quase 1.000, né, alguma coisa assim. O juiz pode substituir a pena de prisão por cesta básica, por multa, prestação de serviços à comunidade, ou, se não substituir, estabelece o sursi, que é a suspensão condicional da pena. O sujeito é condenado, mas não vai cumprir a pena. Vai ter que passar por um período de provas. Obviamente ninguém... É o probation americano, né? Ninguém fiscaliza no Brasil, né? Durante 2 anos você não vai poder frequentar bares, etc. Ninguém fiscaliza isso. Na prática é uma absolvição, o sursi. Além do sursi, você tem, se não couber o sursi, e se ele tiver que cumprir a pena, dependendo da quantidade da pena, o juiz já estabelece, como regime inicial de cumprimento, o regime semiaberto. Ou, pior ainda, dependendo da quantidade de pena, começa no regime aberto. Abaixo de 8 já pode começar no semiaberto. Abaixo de 4 já pode começar no regime aberto. Uma vez eu tive que explicar para um americano que era pena de prisão em regime aberto, porque ele não conseguia entender. Mas se a pena é de prisão, é privativa de liberdade, como é que o regime é aberto? Para onde é que o sujeito vai? Eu falei para ele com toda sinceridade: vai para casa. Por que não? Pois é, por que a lei não, em vez de dizer prisão em regime semiaberto, não tira o termo prisão e simplesmente, né, você vai ser condenado a ficar em casa? Né? Não, mas porque aí você coloca o nome do cidadão naquele cadastro de presos brasileiros do DEPEN, que é para a ONG poder dizer assim: o Brasil tem 800 mil presos e tal, desses 300 mil estão em casa. Né? Então, é isso, quer dizer, você mandar o sujeito para casa sem sequer... Vejam que não é nem prisão domiciliar, não. Né? Porque prisão domiciliar, em tese, você não pode sair de casa e vai ter que ter algum tipo de fiscalização, de acompanhamento. O regime aberto no Brasil hoje significa: o sujeito vai para casa e em casa ele faz o que ele quiser, ele sai quando quiser, ele volta quando quiser. Não tem absolutamente nenhum tipo de acompanhamento. Então, isso é importante frisar para as pessoas. Quando você vê aquele número de criminosos presos no Brasil, eles sempre tiram a palavra criminosos. Eles sempre dizem o número de presos no Brasil, que hoje o número real, se eu não me engano, está na ordem de 600 mil. Uma parte daqueles criminosos não estão presos. Eles estão em casa. Uma parte ou por aí. Uma parte significativa. Uma parte significativa. Então, por aí. Agora, para não perder o gancho aqui, você falou... veja só, Roberto, o que isso significa em termos de segurança pública? Não é? Essa prisão... Não significa nada. Né?
O fulano, o estuprador. Imagina que eu tenho uma filha, né? E o estuprador que foi condenado a 9 anos de prisão já chegou agora no momento do regime aberto, né? E foi para casa. E está fazendo o que ele quiser, né? E mora ali perto da escola da minha filha. Se ela perguntar para mim, se fosse uma prova de direito penal e eu perguntasse para o aluno, esse estuprador está preso? Ele pode responder, sim, está preso no regime aberto, né? Mas se a minha filha perguntar para mim, papai, esse estuprador perigoso, ele está preso? Eu vou ter que responder para ela, não. Ele só está preso no papel, ele está solto e você toma cuidado, porque ele circula aí pela área da sua escola. Então, se você não tirou efetivamente o criminoso de circulação, se você não segregou de verdade o criminoso, a população continua em risco. Agora, isso que você está descrevendo me parece aquela técnica de manipulação da linguagem de 1984, porque você cria, você usa uma palavra, preso, para um sujeito que não está preso, você descreve como prisão uma coisa que não é prisão, e depois você pega esses números inflados e convence as pessoas que a não prisão é excessiva no Brasil e que o Brasil prende demais. Como é que é? Guerra é paz? Liberdade é escravidão. E preso é solto. Agora, deixa eu aproveitar que você mencionou. No Brasil existe um ecossistema de ONGs. Isso, para mim, como leigo, foi uma surpresa muito grande, né? Mas no Brasil existe um ecossistema de ONGs, todas com nomes muito fofos, tá? Envolvendo liberdade, amor ou coisas da natureza, que se dedicam à defesa da ideia de que o criminoso é um pobre coitado, que no Brasil os criminosos são tratados desumanamente, que o Brasil prende demais, que a polícia é totalitária e opressora no Brasil. E, curiosamente, a maioria dessas ONGs, ou todas as que eu conheço que fazem isso, recebem dinheiro do exterior. Curiosamente, sempre de 2 ou 3 fundações. E o que mais me impressiona, Marcelo, é que essas ONGs, elas pautam absolutamente a discussão sobre segurança pública no Brasil. Então, de vez em quando, essas ONGs soltam um relatório. Esses relatórios são divulgados como se fossem a mais absoluta verdade. Eles são repercutidos ao infinito. Inclusive, essas ONGs, me parece que elas praticamente controlam a coleta, a análise e a distribuição das informações, das estatísticas sobre segurança pública. Como é que nós chegamos a essa situação? E isso é legítimo? Você receber dinheiro do exterior para influenciar as políticas do Brasil de segurança? Veja, quando eu falei para você que esse ano nós estamos completando 40 anos de uma sequência de leis, quase que na totalidade, favorecendo os criminosos, impondo penas mais brandas, estabelecendo regimes de cumprimento de pena frouxos, e outros benefícios que eu não vou ter tempo, coisas inacreditáveis. Emissão de pena por leitura. Emissão de pena por leitura, crime continuado no homicídio. Você mata 30, mas é condenado por um homicídio só, aumentado no máximo até o triplo. Isso também tem na nossa legislação penal. Tráfico privilegiado, que eu gosto muito dessa. A expressão é uma maravilha. Tráfico privilegiado. Isso. É puro George Orwell. Exatamente. Você vai receber uma pena que o Supremo recentemente, inclusive, disse que no tráfico privilegiado, a pena do traficante pode ser uma pena alternativa, pode ser uma pena de cesta básica, ou prestação de serviço à comunidade. Só para explicar, tráfico privilegiado, eu vou explicar, você disse se eu estou explicando certo. Tráfico privilegiado é o seguinte, eu vou na boca de fumo, compro cocaína para mim e compro para os amigos. É isso? Também, mas não é só isso. Não é só isso. Não, o tráfico privilegiado é também considerada a situação daquele traficante que você não consegue comprovar que ele tem vínculo com uma facção criminosa. Como diz um colega meu, promotor, é porque a gente não encontrou a carteirinha dele de sócio do Comando Vermelho com a foto colorida 3x4. Aí o juiz,
se tiver com vontade de ser camarada, assim, olha, ele é no Comando Vermelho, cadê? Então, o promotor está dizendo que ele é do Comando Vermelho, mas não tem prova. Mas tem sim, excelência, ele estava vendendo cocaína na área dominada pelo Comando Vermelho. Sabe o que acontece com quem vende cocaína na área dominada pelo Comando Vermelho e que não é do Comando Vermelho? Morre! Então é evidente que se ele está numa área dominada por uma facção criminosa, praticando o tráfico, ele só está fazendo isso porque ele pertence àquela facção. Você imagina as facções no Rio compram fuzis para disputar território? Você imagina se uma facção vai permitir que um sujeito... Você é nosso aqui, da nossa facção? Não, eu sou freelancer. Ah, não tem problema. Fica aí para vender a sua cocaínazinha. Né? Então, é uma brecha. Né? E aí a atividade do traficante sendo classificado como tráfico privilegiado, a pena é muito menor ou pode ser até alternativa? A pena é tão menor que pode ser substituída por pena alternativa ou pode já começar a cumprir pena no regime aberto, que é aquele que o sujeito vai para a casa dele. Né? Então, nós estamos falando de uma atividade, que é o tráfico de entorpecentes, que é responsável, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, por metade dos homicídios. 70% do roubo de carga, 80% dos assaltos. E você vai pegar um sujeito que, obviamente, faz parte dessa facção criminosa, mas como ele não tem a carteirinha plastificada, a matrícula dele, Comando Vermelho, matrícula número 157-121-33, aí você vai dar a ele uma condenação com um gostinho de absolvição, que é essa condenação no tráfico privilegiado. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, dizer que cabe pena alternativa para tráfico privilegiado quando a Constituição equipara o tráfico a crime hediondo? O tráfico recebe da nossa Constituição o mesmo tratamento do crime hediondo. Então você vai dar condenação à cesta básica para quem comete um crime hediondo? Agora, Marcelo, a gente abriu um parênteses. Antes da gente voltar nas ONGs, eu só queria te fazer uma pergunta. Me parece que determinações como essa emanam de uma ideia que eu já vi expressa por muitos juristas, inclusive alguns juristas considerados importantes, de que o tráfico é uma simples atividade comercial. Não é um tráfico, eu já vi dizerem isso, o tráfico é um crime sem violência, é uma simples compra e venda. E eu moro no Rio de Janeiro, que é onde você mora também, onde se a gente entrar na rua errada, em vez de virar para a direita, virou para a esquerda, como aconteceu com um pai e uma filha dentro do carro, vieram de Minas Gerais para tirar visto no Rio de Janeiro. Eles entraram, o pai se perdeu, entrou na rua errada, caiu no meio de uma favela, ele foi balear, a filha dele foi baleada com um tiro de fuzil. Eu fui rendido por um traficante de fuzil. E eu não tinha entrado na favela, eu estava indo para um shopping center. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então você dizer que essas pessoas... não são... Tem uma autoridade do mais alto escalão aqui da justiça brasileira que se refere aos traficantes como... são os meninos do tráfico, né? A polícia fica prendendo os meninos do tráfico, né? Então, assim, isso que você falou sobre as ONGs tem uma relação direta, porque ao longo desses 40 anos têm sido essas ideias difundidas por essas ONGs que têm levado à criação dessas leis. Ideias equivocadas geram leis ruins. Ideias equivocadas que são disseminadas por essas ONGs. Olha a composição dessas ONGs. Você sabe o que você vai encontrar em algumas delas? Professores de direito, profissionais da área jurídica, juízes, advogados, até gente do Ministério Público, que vai defender essas ideias, e essa tem sido a história da legislação penal brasileira. A defesa dessas ideias de que punição efetiva não adianta, o criminoso é uma vítima da sociedade, você precisa dar boas escolas, você precisa dar boas oportunidades
como se a imensa maioria da nossa população carente, que não tem boas escolas, e claro que precisa ter, que não tem boas oportunidades, claro que precisa ter, mas a imensa maioria dessa população escolhe levar uma vida honesta, trabalhar duro para ganhar o pão de cada dia. A gente sabe que crime é escolha, mas todas essas ONGs têm se esforçado com sucesso até agora. Eu acho que nós estamos num momento de virada. Eu digo isso por causa da questão da saidinha. Eu vou te dizer, há 20 anos, essa lei acabando com a saidinha, eu acho que não tinha sido nem, o projeto não tinha nem saído do papel. A pressão dessas ONGs seria tão violenta que o Congresso se curvaria. Mas hoje nós temos as redes sociais, nós temos a internet, nós temos uma população que não aguenta mais essa mentalidade de passar a mão na cabeça de bandido. Essa história de que preocupação em punir criminoso é coisa de rico, de classe média alta, isso é uma balela. Hoje, quem não tolera mais ser assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã é o trabalhador. Quem não tolera mais ser assaltado no trem é a empregada doméstica. Por falar nisso, agora, no dia 24 de outubro, teve aquele episódio no Rio de Janeiro que o governador Cláudio Castro classificou como um episódio terrorista. A polícia estava fazendo uma operação policial e aí os traficantes, em reação à polícia estava chegando por um lado, os traficantes reagindo, atiraram para outro lado nas pessoas que estavam passando na Avenida Brasil, com 3 mortos. Não, o governador está certíssimo, isso é terrorismo. Eles não estavam atirando na polícia, não estavam reagindo à ação policial, eles estavam implantando o terror na população. E foram realmente cenas de apavorar o que nós vimos. E aí você vai dizer que não, que tráfico não é uma atividade violenta, são os meninos do tráfico, não são perigosos. Você vai pegar um traficante desses e vai condenar no tráfico privilegiado, se o advogado dele convenceu o juiz, olha, o promotor não demonstrou que o meu cliente é filiado ao Comando Vermelho, ou ao Terceiro Comando, ou aos Amigos dos Amigos, ou ao PCC aqui em São Paulo. E aí o sujeito vai para a rua. E mesmo aquele que é condenado efetivamente nas penas do artigo 33, lá da lei de entorpecentes, do tráfico, sem ser o tráfico privilegiado, ele vai ficar pouco tempo na prisão. Marcelo, isso me lembra o caso do Tim Lopes, o repórter que estava fazendo uma reportagem sobre exploração sexual de menores em bailes. Ele foi sequestrado, levado para uma favela, morto e torturado e morto. Um dos seus assassinos ficou preso 5 anos, passou por regime semiaberto, no primeiro dia fugiu. A mesma coisa aconteceu com outro assassino. Ficou 7 anos, passou por regime semiaberto, fugiu. Roberto, que tipo de distúrbio mental uma pessoa tem que ter para acreditar que um traficante que sequestra um jornalista, mata esse jornalista da maneira mais bárbara possível, que é o tal forno de micro-ondas, o sujeito é queimado vivo. O que tem na cabeça de alguém para achar que um marginal desses, depois de 5 anos de cadeia, está apto a voltar para a sociedade e andar pelas ruas e voltar para a cadeia de noite, mas durante o dia está por aí. Quer dizer, ou o sujeito é um louco, porque acredita numa coisa dessas, ou ele está tão contaminado pela ideologia que ele não consegue enxergar a realidade. É a mesma dificuldade, Marcelo, que eu tenho para entender a saidinha. O sujeito cometeu um crime violento, botou a arma na cabeça de alguém, ou matou alguém, ou estuprou alguém. Aí você diz, olha, você vai sair daqui, vai ficar 5 dias fora, mas você não pode frequentar a casa de prostituição, você 10 horas você tem que ir para casa, você não pode ir a bar. O que leva a pessoa a acreditar que o sujeito que matou alguém, que violou a lei mais sagrada, vai cumprir essas normas? É um transgressor, Quer dizer, você está achando que um transgressor não vai transgredir. Ele já transgrediu a regra do artigo 121, que é o matar alguém, mas ele vai cumprir outras regras. Ele vai
né? Vai cumprir essas regras da saidinha bonitinhas, ele não vai no bar, ele não vai portar armas, é um delírio, né? E é essa mentalidade completamente desvinculada, né, do mundo real, é que tem levado o Brasil à situação que está, né? É isso, né? Você imagina o trabalho que a polícia tem para prender um criminoso, concluir um inquérito, o Ministério Público faz a acusação, o sujeito tem direito à ampla defesa, o juiz julga, condena, ele tem direito de recorrer, o réu recorre, perde o recurso, finalmente a condenação transita em julgado, ele começa a cumprir a pena, e aí um dia, quando ele não cumpriu nem a metade da pena, você diz para ele, olha, você vai poder sair para fazer o que você... visitar a sua família, você tem 35 dias por ano para fazer isso. Né? Então, qual é o sentido disso? Ele continua cumprindo pena. Ele ainda não pagou a dívida dele com a sociedade. Como é que você pode afirmar que ele não... Veja, você não está falando de um sujeito que é suspeito de cometer um crime. Você está falando de um sujeito que foi julgado, condenado, recorreu, a condenação foi confirmada, a justiça já disse em caráter definitivo, Ele não foi condenado por um tribunal de exceção? Não. As garantias individuais dele não foram afastadas? Nada disso. E aí você vai brindá-lo com esse presente, essas férias aí. Não, você tá 35 dias de férias por ano, para você ir para a rua. E aí os resultados são os que a gente tem observado ao longo desses anos todos. E a outra coisa interessante é a seguinte, você já viu alguma dessas ONGs que defendem a saidinha, apresentar algum estudo? A saída temporária foi implantada em 1984. Alguma ONG dessas exibiu algum estudo mostrando, olha, antes da saidinha, a reincidência era X. Depois da saidinha, a saidinha é muito importante para como é que fala? A reabilitação. E a ressocialização. A ressocialização. Depois que inventaram a saidinha em 84, os índices de reincidência, que eram de 70%, caíram para 30%. Não existe isso. Não existe isso. A reincidência continua altíssima. Aliás, ao contrário, só cresceu. A reincidência no Brasil é acima de 70%. Então, esse argumento é um chute, é uma invenção, não tem nenhuma comprovação científica de que se você deixa o sujeito sair da prisão, onde ele ainda está cumprindo pena, por 30 e poucos dias por ano, isso vai ajudá-lo a se ressocializar, a se reintegrar. Não é nada disso. Não é isso. A realidade sempre mostrou o contrário. Estou falando de 40 anos de saidinha temporária. E agora que o Congresso resolveu revogar esse instituto, em boa hora, você ouve essas ONGs, esses especialistas, entoando a mesma ladainha de 40 anos. Que pena que proibiram a saidinha. Isso vai prejudicar muito a ressocialização do preso. Pelo amor de Deus. Marcelo, eu tenho mais 2 ou 3 perguntas importantes para te fazer. No Rio, desde 2020, a gente vive uma situação difícil de entender para um cidadão comum. Em meio de 2020, mais ou menos, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, apoiada por várias ONGs, construiu coletivamente uma ação judicial que pedia várias coisas e que resultou na suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro, para que não atrapalhasse o combate à pandemia. A pandemia já acabou há muito tempo, essa suspensão continua. O Rio de Janeiro vive quase uma situação de guerra, são quase 1.700 territórios dominados pelo narcotráfico. A polícia carioca já alertou várias vezes. Os traficantes estão aproveitando essa suspensão para comprar armamento, treinar e construir fortalezas. As operações policiais, quando acontecem, se tornam operações de guerra. Eu pergunto a você, existe precedente em algum lugar do mundo da justiça determinar que a polícia
realize operações? Olha, todo programa que eu vou e que me fazem perguntas sobre isso, eu faço um apelo ao público. Eu sei que o seu público é grande, então, por favor, você que está nos ouvindo, se você conhecer algum país do mundo em que a Corte Suprema de Justiça tenha proibido a polícia de combater o crime organizado, manda aqui pro Conexão Mota o nome desse país, porque eu peço isso há muito tempo e nunca tive resposta, porque eu tenho certeza que não existe isso. Né? Quer dizer, essa ADPF 635, ela contém dois absurdos. Né? O primeiro absurdo é que quem tem que decidir se a polícia vai fazer mais operação, menos operação, operação todo dia, operação policial dia nenhum, quem tem que fazer isso é o governo do estado. As polícias do Rio de Janeiro, civil e militar, são subordinadas ao governador. O governador é eleito pela população. Quando ele é candidato, ele diz para o eleitorado: a minha política de segurança pública vai ser de repressão dura, operação o tempo todo, combate ao crime organizado. O outro candidato diz assim, digamos que o outro candidato seja do PSB, né? Do Partido Socialista Brasileiro. A minha vai ser o oposto, não vai ter mais operação em comunidade. Né? Aí a população diz: eu vou votar nesse, no primeiro, que quer uma política mais dura. Aí o partido que perdeu a eleição vai lá no Supremo e diz: eu quero que vocês proíbam a polícia do Rio de Janeiro de fazer operação, ou seja, que vocês implantem a política de segurança pública que a população nas urnas rejeitou. Foi isso que o Supremo fez. Tá? Ele exerceu uma função que não é dele, é do governador eleito pela população. Aliás, nós já tivemos, você lembra, um governador que adotou essa política, Leonel Brizola. A polícia foi proibida de subir o morro. No Rio de Janeiro, isso tem mais de 30 anos. Né? Qual foi o resultado? O mesmo de agora. Criminalidade aumenta o lucro, investe esse lucro maior em armas. Foi quando o fuzil entrou para a crônica policial do Rio de Janeiro. Foi exatamente nessa época. Né? Mas tem uma diferença. Essa medida, por mais equivocada que tenha sido, ela foi adotada por um governador eleito pela população. Na eleição seguinte, a população disse: foi uma péssima medida, não vamos mais votar no seu partido. E votou na oposição. Agora, quando essa medida é adotada por juízes vitalícios e não eleitos, ou seja, juízes que nunca vão ter que prestar conta das suas decisões à população do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro não aguenta mais essa decisão do Supremo. Mas ela não tem o que fazer, por quê? Porque essa decisão foi tomada por juízes vitalícios que, repito, nunca terão que prestar contas à população. Esse é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é o mérito, né? Ou seja, o conteúdo da decisão. As operações policiais caíram 60%. O número de veículos policiais atingidos por tiros disparados pelos criminosos aumentou nesse período. O número é inacreditável, 1.700%. Aeronaves atingidas, 700% de aumento. Número de operações policiais caiu 60%. Imagina numa cidade como Rio de Janeiro, aliás, no Grande Rio, né? Com todas essas áreas dominadas pelo crime organizado, o que é uma queda de 60% nas operações. Barricadas por toda parte. Eu fui abordado por um traficante de fuzil, eu não estava em favela nenhuma. Eu estava indo para um shopping center na Zona Norte. Cheguei numa rua, parei porque tinha uma obra da prefeitura, fiquei olhando se eu podia avançar ou não, veio um sujeito de fuzil e me deu uma dura, como se fosse um policial. Ele estava tomando conta da obra. A obra era da prefeitura. Tinha um trator da prefeitura. Por isso que eu não imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessas, né? Eu parei e falei: será que eu posso ir? Será que eu não posso? Ele veio e me aborda de fuzil. Vai aonde? Levanta a camisa. Então, assim, essa situação que aconteceu comigo é um retrato dos efeitos da ADPF 635. Por quê? Tem uma favela lá, dominada pelo tráfico, mas não no lugar onde eu estava. Os traficantes se limitavam à favela. A partir da ADPF 635, eles foram se expandindo e passaram a dominar também as ruas em torno. A rua onde eu estava era uma delas.
Essa expansão territorial, no caso do Comando Vermelho, que é a facção mais importante do Rio, e do Terceiro Comando, é de 25%. 25% é muita coisa. Tá? Além disso, o número de criminosos de outros estados que vai se abrigar hoje no Rio de Janeiro é impressionante. A polícia do Rio já prendeu ou matou em confronto mais de 300. Então, o chefe do tráfico no Pará, o chefe do tráfico no Ceará, estou citando de memória, são vários aqui, eu não vou olhar aqui para as anotações, mas chefe do tráfico da Bahia, enfim, eles sabem que no Rio de Janeiro, dentro dessas comunidades, eles estão muito mais protegidos. Por quê? Porque a polícia não pode ir lá todo dia. A polícia só pode ir em situações excepcionais que ninguém sabe o que quer dizer. Essa expressão. O policial do Rio de Janeiro tem contra ele uma decisão do Supremo dizendo que se ele descumprir essa proibição, ele está sujeito, está lá no voto do ministro Fachin, que foi o relator, está sujeito à responsabilidade civil, administrativa e, pasmem, senhores, penal. O Supremo está dizendo para o policial do Rio de Janeiro, se combater o crime organizado nessas comunidades, você pode ser preso. Policial que não combate o crime poderia ser preso por prevaricação. Agora, ameaçar de prisão um policial por combater o crime, repito, quem souber de outro país, manda uma cartinha, manda um e-mail aqui para o Conexão Mota, dizendo que país é esse. Eu só conheço o nosso. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.